Êxodo no capítulo 3, nós vamos ver aqui uma experiência incrível que Moisés teve então com Deus, em dado momento enquanto ele estava ali pastoreando o rebanho do seu sogro, ou seja, Moisés estava trabalhando, não estava esperando as coisas caírem do céu, e ali ele olha para um lugar, ele olha ali para o Monte Horebe, chegou ali no Monte Horebe, e ali a Bíblia nos ensina que apareceu um anjo do Senhor aparece para Moisés no meio de uma sarça ardente, como se fosse um arbusto mesmo, que pegava fogo e não se consumia. Imagine você então pegar um papel, por exemplo, colocar fogo e aquele fogo não se consome, ele continua queimando. Era algo incrível, inimaginável, e aí Moisés se surpreende com isso, pelo óbvio, né? E aí quando ele se aproximava, o Senhor do meio dessa sarça disse para Moisés: Moisés, você não se aproxime desse lugar, você tire as sandálias do seu pé, porque essa aqui é uma terra santa. E aí Moisés, com a reverência que ele tem o medo de olhar para Deus, ele esconde o seu rosto. E aí Deus começa a falar com Moisés o seguinte: olha, certamente eu vi a aflição do meu povo. E ali então Deus começa a instruir Moisés como é que ele tem que fazer para começar esse processo de libertação desse povo de Israel, desse sofrimento que eles estavam na terra do Egito. E aí ele insiste dizendo o seguinte: olha, eu tenho sim ouvido o clamor dos meus filhos, é por isso que eu desci e vou fazer vocês saírem daquela terra. E aí ele ordena que Moisés vá e faça tudo isso, e aí Moisés começa com o seu arsenal de desculpas. Primeiro ele diz o seguinte: olha, quem sou eu para ir até o faraó, não é isso? E aí Deus fala: não, mas eu estarei com você, Moisés. Você vai ver que eu vou estar contigo quando esta palavra vai trazer ali um acolhimento dentro do coração do faraó. E aí Moisés questionando a Deus, mas quando eu for chegar nas pessoas e reunir o povo de Israel dizendo que o Senhor falou comigo, o que eu vou dizer para eles, E aí o Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, é que realmente mandou eu falar com vocês. Então aqui nós vemos que Moisés mais uma vez ele mostra a sua humanidade no momento em que ele se sente despreparado no sentido de cumprir essa missão a qual Deus havia dado a ele, que se resumia no seguinte: reunir o povo e dizer o seguinte: olha, Deus falou comigo, ele está ouvindo aqui o seu clamor, nós vamos sair aqui dessa terra e eu vou até o Egito lá, vou falar com o faraó e vou pedir para ele liberar a gente para ir adorar ao nosso Deus. E aí, assim, no próprio capítulo 3, Deus fala abertamente isso com Moisés, assim: eu sei que você vai até lá e no primeiro momento o faraó não vai permitir, e é por isso que eu vou ferir e vou fazer as maravilhas que eu posso fazer no meio desse povo, e vou ferir esses egípcios, e quando vocês saírem dessa terra de forma definitiva, vocês não vão sair com as mãos vazias. O resumo desse Êxodo 3 é isso aqui. Então, aqui nós estamos enxergando a humanidade de Moisés, o medo de executar algo que o próprio Deus estava lhe ordenando, e um comportamento que é muito típico e muito comum de todos nós, mas eu não sou capaz, quem sou eu para falar? Eu vou falar, as pessoas não vão me dar crédito. E essa talvez seja a grande diferença de que nós possamos compreender o que Deus quer de nós. Porque quando Deus ele requer algo de nós, e ele nos ordena algumas coisas, primeiro, nem sempre nós vamos ter uma experiência espiritual tão poderosa quanto essa. Deus, às vezes, não vai falar conosco através de uma sarça ardente, mas nós temos uma ordenança bíblica hoje que nos ensina a fazer algo, que é anunciar o Evangelho, e isso não está limitado a cargos, não importa se você é um pastor ou não, o que importa é que você crê no Evangelho e que você anuncie ele para outras pessoas. E, de novo, insisto com a questão da omissão. Nós bem sabemos aqui a história que nós vamos continuar falando ao longo dos capítulos, mas Moisés ele passa por todo um processo até conseguir tirar esse povo do Egito, porque foi muito trabalhoso, mas principalmente não pode haver em nós o que? A omissão. Se Deus realmente nos disse algo, e Ele disse, porque está na Bíblia, que nós deveríamos anunciar o arrependimento e anunciarmos as boas novas do Evangelho, é porque isso é o mínimo esperado de cada um de nós. E aqui é muito claro que Deus ele aparece para Moisés porque era um momento da história totalmente diferente do nosso, e ele fala com Moisés e ele dá instruções específicas de como ele deve abordar os anciões de Israel para dizer: olha, o Senhor está nos ouvindo, e ele deixa muito claro para Moisés que ele vai até o faraó e que o faraó vai recusar os pedidos. Moisés já sabia que em primeiro momento a missão dele não seria bem sucedida naquela parte do tempo, mas Moisés insiste, ele vai. Talvez o que precisamos começar a aprender aqui
é o valor de deixar os nossos medos de lado no que diz respeito a fazermos as coisas de Deus e entendermos que se em dado momento fizemos algo que não deu tão certo quanto nós gostaríamos que tivesse dado, isso não significa que é o fim das coisas. A Bíblia não mente, né? No Senhor o nosso trabalho nunca vai ser em vão. Pense nisso.